Se você acompanhou Jujutsu Kaisen desde o começo, então se prepara, porque o que eu vou te falar pode te deixar revoltado. E o final do mangá foi desrespeitoso com quem seguiu a obra fielmente, tá ligado? Principalmente falando do capítulo 270, que tipo, foi tão ruim que eu nem trouxe aqui pro canal, de tão ruim mesmo, de verdade. Mas tem alguns momentos que valem a pena, e é claro que eu não vou deixar de falar sobre o desenvolvimento incrível do Itadori, do Satoru Gojo e, por incrível que pareça, do Ryomen Sukuna. Bora discutir o que faltou nesse final, e o que foi ignorado, e comentar se realmente esse final é tão ruim assim? Opa, o meu nome é Gabriel Rodrigues e seja bem-vindo ao Nerd Home. Os últimos capítulos que foram lançados são tão ruins que chegam a ser desrespeitosos com os fãs que acompanharam a obra desde o começo. O capítulo 270 é tão ruim e sem conteúdo que eu não quis nem trazer ele aqui pro canal. A única coisa que tem de interessante no capítulo 270 é o Geto meio que revivido, mas que não foi mostrado o rosto nem explicado até agora, e o mangá já acabou, então já era, tá ligado? E o último capítulo tem um fator muito legal, que é terminar com a missão do trio de ouro, né? Nobara, Megumi e Itadori. Mas de resto também é completamente vazio de conteúdo. Tirando o Sukuna, né? Que no último capítulo, pra mim, o Sukuna foi perfeito, o final do Sukuna é perfeito, mas a gente vai comentar isso ainda. O problema do final de Jujutsu é que vários assuntos ficaram sem uma explicação e um fechamento. Por exemplo, a expansão de domínio do protagonista não foi explicada direito e não tem nenhum nome. O único personagem que tem uma expansão de domínio e foi completamente ignorado em questão de profundidade é literalmente o protagonista da obra. Outro assunto que não foi explicado foi o que eu citei mais cedo no vídeo. O Kenjaku /Geto, que apareceu no capítulo 270, não foi explicado se realmente o Takaba reviveu o Geto ou se é alguém muito parecido que o Takaba criou com a imaginação dele. Não foi explicado nada dessa parte. E tem mais, o passado do Sukuna, que foi pouco aprofundado, a gente só sabe que ele era um feiticeiro poderoso, cruel, que se tornou uma maldição. E o principal, quem e como derrotaram ele na Era Heian. Só é citado que ele foi derrotado por vários colegas feiticeiros, mas não tem uma descrição específica de como que isso aconteceu. E tem a própria história completa do Sukuna, que também não foi detalhada completamente. Mas mesmo incompleta, esse final não é de todo mal. A gente teve alguns momentos muito legais. Pra mim, a melhor parte desse final, com certeza absoluta, foi o final do Sukuna. Mesmo o Rei das Maldições não mostrando arrependimento e nenhuma culpa em vida, o que o GG Akutami fez foi trazer isso à tona no pós-vida. O Sukuna comenta que ele não era mal completamente e por nada. Fala sobre o rumo da vida que ele decidiu tomar e depois comenta que talvez em uma próxima vida ele queria seguir um caminho diferente. O Mahito discute com ele, fala que essa nova opinião dele era chata e que ele ficou mole. E o Sukuna simplesmente responde, é claro, eu perdi afinal. E depois dessa discussão aparece o último dedo do Sukuna que o Itadori deixou na floresta, com um papel escrito contra a malevolência e ameaças negativas. Mesmo os últimos capítulos tendo sido mais ou menos, eu não posso dizer que esse final é ruim, porque pra mim, esse final do Sukuna foi perfeito. Não existia forma melhor de encerrar a história dele. E pra mim seria injusto falar sobre o final da obra de Jujutsu Kaisen sem falar sobre o melhor personagem da obra, Satoru Gojo, o honrado. Tudo que envolve o personagem foi detalhadamente pensado. A definição do mais forte é muito diferente e abordada com uma filosofia muito diferente também. Em quase todos os animes e mangás, ser o mais forte é sempre muito legal e o objetivo de muitos dos protagonistas, mas o Gojo é diferente. Em Jujutsu é abordado o peso e a responsabilidade de ser o mais forte. O cara foi separado da própria família desde criança por ser o mais forte. O Gojo é tratado como uma arma e ele mesmo fala no mangá que ele queria muito que aparecesse logo alguém mais forte que ele. Jujutsu consegue aprofundar o fardo de ser o mais forte muito bem, tanto nos momentos filosóficos com o Geto. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte? Eu decido a minha vida. O que me resta é dar o meu melhor e fazer o que eu puder. Se quiser me matar, vai logo. Isso faria alguma diferença? Quanto nos momentos em que nos mostra o quanto o peso de ser o mais forte mexeu com a cabeça do Gojo. É bizarro um personagem ser tão bom ao ponto de se tornar quase maior do que a obra. Pode discordar de mim, mas é visível quão grande o Gojo se tornou, porque os fãs, mesmo sabendo que não faz sentido nenhum ele voltar e que não seria bom pra trama, eles esperavam e pediam a volta do Gojo de qualquer jeito. Outro personagem que se destaca demais na história de Jujutsu e que o único que teve desenvolvimento tão bom quanto o Gojo é o Yuji Itadori. Ele sempre foi o cara que sempre se manteve firme no que ele acreditava, mesmo com tudo desmoronando ao redor dele. O que eu acho mais incrível nele é que mesmo depois de tudo que o Sukuna fez, o Itadori nunca perdeu a essência dele. Ele continua sendo aquele cara que se importa com as pessoas, que quer proteger todo mundo, nunca deixou nenhum dos momentos traumáticos mudarem ele por completo. Ele cresceu muito, amadureceu, mas nunca deixou de ser o Itadori que a gente conhece. E o clichê não aconteceu com ele.
Quando o personagem passa pelo que o Itadori passou, ele fica mais sério e até se volta para um caminho completamente diferente do que ele queria trilhar. Mesmo tendo que carregar um monstro como o Sukuna dentro dele e ter que lidar com tantas perdas, ele continua forte, mas de um jeito muito humano, na minha opinião. E é o ponto mais legal no desenvolvimento dele. E as lutas de Jujutsu Kaisen nem preciso comentar que são incríveis, mano. Jujutsu Kaisen trouxe um conceito tão detalhado de poder que se você não ficar completamente concentrado e imerso na luta, você vai perder e não vai entender o que rolou, tá ligado? As lutas do anime são muito, muito boas mesmo. Mas em geral, considerando tudo que aconteceu no mangá, bora dar uma nota pro final de Jujutsu Kaisen. E uma nota pro anime como um todo, o mangá como um todo, a obra. Já comenta aí embaixo as tuas duas notas, uma do final e uma do mangá como um todo, para eu não influenciar na sua opinião. Mas na minha opinião, o final de Jujutsu Kaisen poderia ter sido muito melhor, mas não foi de todo mal. Para mim, o final merece uma nota ali, 8,5. O GG Akutami faz com preguiça algumas partes, porém o que salva esse final é o pós-vida do Sukuna, mano. Eu achei completamente absoluto cinema, tá ligado? E o GG conseguiu criar uma história e uns personagens tão cativantes que o final de outros personagens que foram meio meh, que foram deixados de lado, não afeta tanto na obra. Eu acho que o pessoal pegou muito pesado com o final de Jujutsu, mano. Mesmo os últimos ali 3 capítulos não sendo muito bom, eu acho que o desfecho da história não é ruim. Eu acho que tá muito longe de ser ruim. E tem muitos animes que são muito mais aclamados que Jujutsu, que são assim, cult, tá ligado? Todo mundo gosta, que tem finais muito piores do que Jujutsu Kaisen. E foram muito menos apedrejados por esses finais. E na minha opinião, o mangá como um todo, pra mim, merece um 9, mano. Na minha opinião, é um dos melhores mangás shonen da última década e conseguiu marcar muito o pessoal e me marcar também. Essa foi a minha opinião sobre o final de Jujutsu Kaisen. É um adeus bem doloroso, mas que venham coisas novas, né? Se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E valeu, falou, e não se esqueça, você está no Nerd Room. Tchau!